Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos iniciando mais um programa Viver é Cristo. E nós estamos alegres, felizes de poder transmitir esse programa e levar uma mensagem de Deus ao seu coração. O Senhor Deus preparou uma mensagem no coração do nosso irmão Vinícius, esse jovem que tem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus ao seu coração, aqui na TV Ativa. E cada mensagem que nós transmitimos, ela tem um tema. E o irmão vai falar qual é o tema da mensagem, que ele ajuda muito você a entender a mensagem, tá bom? Irmão, fala o tema da mensagem para a nossa audiência. O tema da mensagem é o banquete da vida. O banquete da vida. Fica conosco, são meia hora de programa. Tivesse asas para poder voar. Se eu tivesse asas para poder voar, quero me volar, quero me volar. Se eu fosse como a águia, iria descansar. Voaria a cidade de encanto, situada no reino de Deus, a morada de jaspe luzente e juncada com altos troféus. E no meio da praça eis o rio, o vigor e da vida eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Se eu tivesse asas para poder voar, se eu tivesse asas para poder voar, quero me volar, quero me volar. Se eu fosse como a águia, iria descansar. Voaria cidade de canto que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice entrarão na mansão paternal. As metades da glória celeste jamais se contou ao mortal. Se eu tivesse asas para poder voar, se eu tivesse asas para poder voar, quero me volar, quero me volar. Se eu fosse como a águia, iria descansar. Voaria a cidade de encanto, onde os santos coroas terão. Lá o Pai vai chamar e dizer-lhes: recebei o eternal galardão. Voaria a cidade de encantos, cujas ruas são de ouro e cristal, a cidade da glória celeste
jamais se contou ao mortal. Quero me volar, quero me volar, mas se eu fosse como a águia, iria descansar. Quero ir ao céu para descansar, para descansar. Amém. Olá, querido amigo que nos acompanha em mais um programa. Meu nome é Vinícius e eu vou estar trazendo aqui mais uma mensagem que se encontra em Daniel, capítulo 5, onde o tema da mensagem é o banquete da vida. Na realidade, o capítulo 5 de Daniel vai falar sobre o banquete de Belsazar, que na realidade era um banquete da morte. E por meio de Jesus Cristo, hoje nós podemos ter o banquete da vida. O livro de Daniel é um livro que possui algumas passagens bem conhecidas, né? Nós temos a passagem de Daniel na cova dos leões, temos a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha, são passagens bem conhecidas ali, onde apareceu o quarto homem da fornalha. E no capítulo 5 de Daniel, vai falar sobre a história de um rei chamado Belsazar. Daniel, ele foi levado cativo ali para o Império da Babilônia, império onde Belsazar, nesse momento, era o rei, reinava esse império, o maior império do mundo conhecido na época. E Belsazar, ele era um rei que vivia uma vida longe dos caminhos de Deus, uma vida torta, uma vida onde que ele não se baseava naquilo que o Senhor gostaria que ele fizesse. E esse rei gostava de dar banquetes, gostava de fazer festas. E esse capítulo 5 de Daniel vai narrar esse banquete de Belsazar e todos os acontecimentos que aconteceram nele durante esse banquete. Bom, eu não vou fazer a leitura aqui do capítulo 5, vou apenas mencionar e vou pescar alguns versículos para que nós possamos entender da melhor maneira. Belsazar, ele deu um banquete para cerca de 1000 de seus nobres. E nesse banquete ele teve ali convidados, convidou os súditos e convidou também prostitutas a fim de participar desse banquete, dessa festa. E durante esse banquete, durante essa festa, onde eles estavam se embebedando, onde eles estavam também profanando o nome do Senhor, eles decidiram chamar um dos servos para que eles pudessem trazer os utensílios do templo do Senhor. O rei anterior, o rei Nabucodonosor, ele tinha pego ali da nação de Israel os utensílios do templo do Senhor, onde os judeus ali ofereciam culto a Deus. E no meio do banquete, Belsazar lembra desses utensílios e manda trazer esses utensílios. Então, como se não bastasse toda aquela festança, tudo aquilo era contra o nome do Senhor, eles utilizaram os utensílios para participar da festa. Então, eles também profanaram o nome do Senhor e adoraram os outros deuses utilizando esses utensílios, que eram utensílios consagrados a Deus. E no meio daquela festa, onde eles estavam se alegrando, estavam bagunçando, estavam felizes, estavam bêbados, a palavra vai dizer que apareceram dedos de mão humana e começaram a escrever na parede. Imagina essa cena, no meio de uma festa, no meio toda a algazarra, todo mundo feliz, todo mundo bagunçando, do nada aparece na parede uma mão. E essa mão começa a escrever. A palavra vai dizer que Belsazar ficou pálido, vai falar que suas pernas vacilaram e seus joelhos tremiam. Ele ficou em estado de choque vendo aquela situação. E imagino eu que nesse momento ele não imaginava que era coisa boa, dada a situação que ele se encontrava. Então, ele manda chamar os seus sábios, os sábios ali do reino, a fim de que eles pudessem interpretar o significado daquela mão. Porque essa mão, além de aparecer, ela escreveu na parede. E a palavra de Deus nos diz que foi escrito
a seguinte mensagem: Mene, mene, tekel parsim. Os sábios não conseguiam interpretar o que estava escrito, e cada vez que os sábios iam passando ali tentando interpretar, eles não conseguiam, e Belsazzar ficava mais nervoso, mais inquieto. Então, a mãe de Belsazzar, a rainha-mãe, manda chamar um homem. E esse homem é Daniel, porque ela sabia que Daniel era temente a Deus. Daniel, no capítulo 5, ele já era um homem mais velho, um homem mais experiente. Então, todas essas histórias que eu mencionei no início, da cova dos leões, da fornalha, o pessoal do império conhecia de Daniel. Então, eles sabiam que ele era um homem temente a Deus e que ele poderia, sim, por meio do Senhor, interpretar aquela inscrição na parede. Então, é isso que acontece. Daniel é chamado e Daniel chega na presença de Belsazzar e interpreta o que estava escrito ali. A palavra de Deus vai dizer que Belsazzar ofereceu para ele ali bonanças, ofereceu recompensas para que ele pudesse interpretar e ser satisfeito. Mas Daniel recusou todas essas recompensas que ele receberia. Então Daniel chega para Belsazzar e começa a falar o que estava escrito. Não era coisa boa. Daniel vai dizer que Belsazzar era um rei que vivia longe dos caminhos de Deus e que, diferente de Nabucodonosor, que mesmo longe do Senhor se arrependeu, Belsazzar não se arrependeu. Belsazzar profanou o nome de Deus e continuava frequentemente longe do caminho do Senhor e pecando. Então, o que estava escrito ali na parede, o que aquela mão escreveu, era uma sentença. O significado de Mene, mene, tekel parsim significa: Deus contou todos os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. O teu reino foi dividido entre os medos e os persas. Então, era um julgamento ali, naquelas palavras que estavam na parede. Um julgamento com uma condenação. Então, Belsazzar foi considerado culpado, foi considerado condenado. E naquela mesma noite, na noite do banquete, o povo inimigo, o povo medo-persa, estava ali desviando o curso do rio e entrando ali no meio do Império Babilônico e derrotando esse império. E Belsazzar, naquela mesma noite, morreu. E como foi dito ali na inscrição, o seu reino foi dividido entre os medos e os persas. Então, o que antes era um banquete de diversão, de alegria, todos se divertindo, todos bebendo, todos se alegrando, todos festejando, virou um banquete da morte. Trouxe ali condenação e trouxe morte de Belsazzar, e o império foi diluído completamente, entregue na mão dos inimigos. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: imagina que você vive sua vida inteira, você casa, você tem filhos, você trabalha, você se aposenta, chega no final da sua vida, você morre, e depois da sua morte, você se encontra perante o Senhor. E Ele vai dizer para você o seguinte: olha, contei todos os dias da sua vida, coloquei tudo isso numa balança, mas você foi achado em falta. Como você foi achado em falta, você será condenado e você irá para o inferno. Dá até um arrepio imaginar essa situação. Imaginar que Deus está te condenando. Imagina você na situação, o que você faria? Basicamente, não tem o que fazer, seria aceitar. Daí você provavelmente está se perguntando: mas calma aí, Vinícius, você está me comparando a Belsazzar? Belsazzar recebeu essa condenação porque ele era um rei profano, um rei que era totalmente torto em seus caminhos e desagradava o Senhor nas suas atitudes. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu faço aquilo que é correto, ajo de acordo com a lei. Sou uma pessoa comum. Não faço nada de errado, não faço nenhum banquete da morte, como Belsazzar fez. Meus atos são justos, sou uma pessoa boa. Mas a grande realidade é que nossas ações são inúteis para fazer com que a gente possa chegar até Deus. São inúteis.
Não tem atitude nenhuma que a gente possa fazer, por mais justa que nós possamos achar que nossas atitudes foram, nossas atitudes não podem fazer nada para chegar até Deus. Porque nossas atitudes estão sujas pelo pecado. A palavra de Deus diz que por meio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E esse pecado foi passando de geração para geração como se fosse algo genético mesmo, como se fosse algo que está no DNA das pessoas. Então eu nasci com pecado. Como se o pecado corresse nas minhas veias, estivesse no meu sangue. Um recém-nascido já nasceu com pecado. A pessoa mais inocente que você conheça, um bebezinho, uma criancinha, ela é pecadora. E o pecado está em nós como se fosse uma sujeira muito, muito forte, assim, que não sai nem com o mais forte produto de limpeza. É uma sujeira que está em nós, está encrostada em nós. E todas as nossas atitudes estão manchadas pelo pecado. E esse pecado faz separação entre nós e Deus. É como se a gente estivesse aqui na terra e a gente olhasse lá para cima. E lá para cima, lá para cima, lá para cima, distante, quase que a gente não consegue nem enxergar, está Deus. Uma distância infinita. Além de montanhas, além de atmosfera, além do universo. Uma distância infinita entre nós e Deus. E é isso que o pecado faz. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Nós e o Senhor. E cada atitude que nós tomamos, que de acordo com nossos julgamentos são atitudes justas, é como se fosse um degrau para chegar até Deus. Não, mas calma aí, um degrau para chegar até Deus? Então dá para chegar até Deus. A grande realidade é que como se fosse um degrau, só que o degrau da espessura de uma folha sulfite. Então você pode viver sua vida inteira tentando chegar até Deus, tentando praticar boas obras, tentando de degrau em degrau chegar até Deus, mas não vai dar nenhum metro de boas obras. Vai ser inútil. Não vai levar você a lugar nenhum. Porque nossas obras são manchadas pelo pecado. Então, da via de humano até Deus, não há nada que a gente pode fazer para chegar até Deus. Não há nada. Nossa, Vinícius, que boa notícia, hein? Agora você está me falando que não tem nada que eu possa fazer para chegar até Deus e que se eu morrer, se eu chegar perante Deus, eu vou ser condenado. Vai acontecer que nem Belsazar. Olha, você vai morrer e seu reino vai ser dividido. Infelizmente, essa é a realidade. Nada que a gente pode fazer para chegar até Deus é suficiente. Porém, tem uma boa notícia. Tem uma boa nova. As boas novas do Evangelho. Que é que esse caminho que é impossível de chegar até Deus, considerando homem até Deus, esse caminho foi feito de via contrária. Deus veio até os homens. E toda essa distância, que era uma distância infinita, uma distância que a gente quase não conseguia nem ver, foi sendo diminuída, chegando à distância de um passo. Deus diminuiu toda essa distância em um passo, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio até nós, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo recebeu a condenação que deveria cair sobre nós, para que nós pudéssemos chegar até Ele, por meio de um passo. E qual é esse passo? João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo. Daí entra o passo. Para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Só há salvação em Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus Cristo. Você só irá ser salvo dessa condenação, da mesma condenação que foi colocada ali sobre Belsazar, por meio de Jesus Cristo. E esse passo é crer. Crer em Jesus Cristo do fundo do seu coração, do fundo do seu entendimento. Todo esse julgamento que estava sobre nós foi cancelado. Colossenses, capítulo 2, vou fazer a leitura aqui de Colossenses capítulo 2, porque vale a pena. Vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão da sua carne. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E no verso 14 diz, e Ele cancelou a escrita de dívida
consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles ali na cruz do Calvário. Esses versos estão dizendo que tudo aquilo que era contrário a nós, que toda aquela condenação, tudo aquilo que faltava na nossa balança foi rasgado. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós. É como se fosse um tribunal. Tem o acusador e tem o ato penal. O ato penal é que nós somos pecadores e nós somos falhos, nós não podemos satisfazer a balança do Senhor. E esse ato penal foi rasgado e satisfeito por Jesus Cristo. Da mesma maneira que foi mencionado no capítulo 5 de Daniel, onde Belsazzar não pôde satisfazer essa balança, não pôde satisfazer com suas obras, que ele julgava ser boas obras, não pôde satisfazer a vontade do Senhor, satisfazer a balança e o parâmetro de Deus. Essa balança foi satisfeita por Jesus Cristo. E ele satisfez completamente essa balança. No momento que ali na cruz do Calvário, ele morreu e se entregou por nós. Então, nesse momento, no dia de hoje, você está sendo confrontado mais uma vez. Você sabe que se você morrer sem Cristo, você irá para o inferno. Você irá ser condenado. Você terá o mesmo fim que Belsazzar. Não importa a diferença de vida, a diferença de que você julga ser bom ou não. Nós somos pecadores. E para pecadores, sem Cristo, o lugar é o inferno. Você pode viver uma vida sem Cristo, mas você não pode morrer sem Jesus Cristo no seu coração. Por isso eu gostaria de fazer um convite para você. Entregue sua vida a Jesus Cristo, do fundo do seu coração. Entregue a vida a Jesus Cristo nesse exato momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua dificuldade, mas Jesus sabe. Entregue tudo a Ele em oração. Entre no seu quarto, feche a sua porta, se isole ali do ambiente exterior e fale com Ele. Fale: Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que eu sou pecador. E sem Jesus, eu estou caminhando para o inferno. E que minhas boas obras, que eu julgo ser boas obras, são como se fossem degraus que não vão levar a lugar nenhum. Degraus que não vão fazer eu sair do lugar. Vou ficar derrapando e não vou sair do lugar. Por isso, eu entrego a minha vida a Ti, ó Pai. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Faça essa oração. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. E só nele você terá essa paz verdadeira. Você terá alegria completa. Eu não estou falando que sua vida vai melhorar do dia para a noite, que você vai ter uma promoção no trabalho e que todos os seus problemas serão cancelados, mas a grande realidade é que a maneira que você encara esses problemas muda completamente. E você não precisa das bênçãos, você precisa do Deus da bênção. Você precisa de Jesus Cristo no seu coração. O que importa é viver uma vida cheia de bênção e ir para o inferno? Belsazzar era um rei. Belsazzar era talvez o homem mais poderoso da época. O maior império do mundo conhecido na época era a Babilônia. Ele tinha amigos, ele tinha servos, ele tinha mulheres, ele tinha bens, ele tinha ouro de sobra. E ele morreu, foi para o inferno, foi condenado. É melhor viver uma vida sem todas essas bênçãos, mas com Jesus, do que o contrário. Por isso, entregue sua vida a Jesus Cristo. Entenda que só há salvação nele e que ele morreu na cruz do Calvário por amor a você. Busque ele. Fale com ele. Se você tem alguma dúvida, procure o pessoal do programa Viver é Cristo. No final do programa tem um contato que você pode conversar conosco. Busque ajuda. Talvez busque uma pessoa próxima que já falou de Jesus Cristo para você. Mas não deixe passar essa oportunidade. Amanhã ou depois vai voltar à rotina, ao trabalho, aos seus afazeres. E talvez você esqueça desse momento. Mas não deixe para depois. Entregue sua vida a Jesus Cristo hoje.
e confesse que Ele é seu Senhor e Salvador e que Ele te tirou da condenação, do que antes era um banquete da morte, Ele transformou de banquete para a vida. E hoje Ele está oferecendo esse banquete. Aceite esse banquete da vida e entregue sua vida a Jesus Cristo. Eram dois os discípulos a caminho de Emaús. Estavam falando de quem falavam? Falavam de Jesus. O que falavam? Os milagres e maravilhas a respeito de Jesus. De repente, o que aconteceu? O Senhor chegou. Que bom, 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 quando Ele está presente, algo acontece, traz para os problemas solução. É assim a presença que faz toda a diferença. Sabe de quem eu falo? De quem? Presença do Senhor. Nós podemos sentir. Sim, Ele está aqui. Impossível não sentir. E quando chega, o que acontece? Mal tem que sair. Em nome de Jesus. Os discípulos, ao perceberem, aproveitaram a presença de Jesus. Eles louvaram aleluia ao nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louve, 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 louve. Oh, louve ao Senhor. Fica, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos da sua presença. Então louve, louve, louve. Louve, louve, louve. Pois está presente o nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Amém. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa O Viver é Cristo, a palavra do Senhor, a mensagem de salvação foi entregue. Se você entendeu bem esta mensagem, você abra o coração e aceite Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp. É 999 10 15 50. 999 10 15 50. Se adicione e coloca o seu nome, o nome das pessoas que precisam de oração, família, parente, amigos. Manda para nós. Nós vamos colocar no grupo nosso aqui, um grupo grande de irmãos consagrados, para orar por você e pela sua família. Também, se tiver alguma dúvida na mensagem, pode mandar pelo WhatsApp e nós vamos esclarecer para você através da palavra de Deus. Também visita nossos canais aí, YouTube e o Face. Você adiciona lá, Programa Viver é Cristo Oficial. E você vai assistir esta mensagem e muitas outras. Também nós temos as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barro, 1220, Casa de Oração. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica. E às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Temos também todas as quartas-feiras, às 20 horas, a reunião de oração. Vem nos visitar. Nós vamos orar por você. Outro trabalho também que temos ali no bairro de Santa Terezinha,
na rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Ali também, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a escola bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E todas as quintas-feiras, às 20 horas, a reunião de oração. Chega até ali, que os nossos irmãos estão aguardando a sua visita e vai orar por você. Agora eu vou despedir de você. Obrigado pela sua audiência. O nosso irmão Vinícius vai orar por você, pela sua família. Até um próximo programa, querendo o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, na Tua presença, nós agradecemos esse momento que tivemos, momento onde compartilhamos da Tua palavra e oramos em especial, ó Pai, por essa pessoa que está ouvindo nesse momento. Oramos, ó Pai, se essa pessoa não entregou a vida a Ti, que essa pessoa venha tomar essa decisão, que essa pessoa venha entender que se hoje ela está sem Jesus Cristo, ela está caminhando para a condenação, ela está caminhando para o inferno. Mas há salvação em Jesus Cristo, ó Pai. Nós agradecemos por isso, ó Pai, porque ali na cruz do Calvário o Senhor rasgou o escrito de dívida que era contra nós e tudo aquilo que apontava contra nós, o Senhor nos perdoou. E essa condenação que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus Cristo. E nós oramos, ó Pai, porque se há alguém aqui, que essa pessoa venha tomar essa decisão, a decisão mais importante da vida de um ser humano, que é entregar a vida a Jesus Cristo. Que essa pessoa, por mais que ela tenha vivido a vida inteira sem Jesus Cristo, que ela não venha morrer sem Jesus Cristo. Ela venha confessá-lo como o único suficiente salvador da vida dela. E ela venha entender que esse banquete que antes era da morte, hoje é banquete da vida, ó Pai. E essa paz real que excede todo entendimento só pode ser encontrada em Jesus Cristo. E não em bênçãos, e não em experiências, e não em relacionamentos, mas somente em Jesus Cristo. Toca no coração dessa pessoa, Pai, e convence do estado de pecador, ó Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.